paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui no meu e no seu canal Despertar da Fé. Já quero pedir perdão aos irmãos por essas 2 semanas que passei aqui sem colocar vídeo e quero agradecer também de coração o carinho e o amor dos irmãos e das irmãs que me ligaram, que falaram comigo pessoalmente, que mandaram mensagens pelo WhatsApp, que falaram comigo pelo direct, né, me cobrando, né, os vídeos por estar 2 semanas sem fazê-los. Obrigado, que Deus abençoe sua vida. Isso aqui é um projeto, irmãos, de Deus, que Deus colocou no meu coração e eu fico muito feliz de saber que os irmãos abraçaram esse projeto, amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho e compartilha, irmãos, compartilha muito este vídeo para a glória de Deus, né, para os irmãos aí, vocês compartilham, amém? Esse tema que nós vamos começar hoje será o pecado, né? E hoje será a etimologia da palavra pecado, e no hebraico a palavra pecado é a palavra hatat, que ela quer dizer errar o alvo ou mudar de direção. No grego é a palavra amatia, que quer dizer sair da rota, e no latim é a palavra peccare, que quer dizer pisar em falso, ou perder o pé, tropeçar, cair. Né? Eu quero ler aqui com os irmãos em Gênesis, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 3, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Esse texto, irmãos, é aqui quando se inicia o pecado na vida do homem, né? O pecado na vida do homem começou aqui, se iniciou aqui nesse texto, na tentação, né, de Eva e na queda do homem, que é esse texto que nós estamos aqui. E o Senhor, irmãos, ele nos deu um alvo. Qual é o alvo que o Senhor nos deu? Glorificar o nome dele. Mas glorificar o nome de Deus em quê? Em tudo, irmãos. Todo o nosso ser, toda a nossa maneira de viver, que quer falar o pensamento, palavras, atitudes, tem que ser para a glória de Deus, é para glorificar o nome do Senhor. Esse é o alvo que Deus nos deu. Tudo que nós fazemos que foge do caráter de Deus, foge desse alvo de glorificar e exaltar o nome do Senhor, é pecado. E eu escolhi esse texto porque teria que ser ele mesmo. Mas há uma coisa interessantíssima aqui, irmãos, é que o pecado, como é errar o alvo, né? E alguém pode dizer assim: eu errei o alvo. Mas ninguém erra o alvo inocentemente. Glória a Deus. O pecado não é simplesmente errar o alvo. É você atingir o alvo errado deliberadamente com conhecimento. Foi o que aconteceu com Eva. Porque Satanás, quando chegou para ela mentindo, dizendo que Deus havia dito que nenhuma árvore dali do jardim eles poderiam comer, aí ela disse a orientação de Deus, a instrução que o Senhor tinha dado a Adão e a ela, Eva, que de todas as árvores se poderia comer, mas da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não podia comer e nem tocar. Olha como ela sabia, e ela ainda falou com a riqueza do detalhe: não podia comer e não podia nem tocar. Então, quando Satanás apresentou o fruto e ela achou que o fruto era bom, né, deliciosozinho para comer, e que também ia trazer para ela entendimento e deixar ela igual a Deus, ela pecou conscientemente, porque a instrução de Deus ela sabia. Então, o que é que nós já aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que, independente de você conhecer a palavra de Deus ou não, pecar não é inocentemente. Pecar é com conhecimento. Para aqueles que não têm o conhecimento da palavra, mas ele tem o conhecimento dado dos seus pais desde pequenininho. Você imagina que Deus fez Adão e Eva e já deu a instrução. E os pais instruem os meninos. Cada um de nós, cada ser humano, ele cresce sabendo o que é certo e sabendo o que é errado. Então, irmãos, o pecado não tem como pecar inocentemente. O que é que a gente faz inocentemente? Às vezes a gente magoa alguém inocentemente, às vezes a gente entristece alguém inocentemente, fala asperamente com alguém, diz até uma palavra que você nem imagina que magoou aquela pessoa, seja cristã ou não, né? O seu próximo que está ao seu redor, e você foi lá e magoou sem querer.
Mas pecar, meu irmão, não é sem querer. Não existe pecar inocentemente. Então, desde o primeiro casal, Adão e Eva, eles tiveram o conhecimento, a instrução de Deus, e quando pecaram, pecaram com o conhecimento da instrução de Deus. Então, não é inocentemente, mas é deliberadamente e com conhecimento. Então, assim, eu já ouvi até várias pessoas falarem, pelo fato de não conhecerem a palavra de Deus, é como se o pecado para elas não fosse haver uma consequência por não conhecerem a Bíblia Sagrada. E para nós que somos cristãos, que conhecemos a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e nós a amamos, aí é como se para nós, quando pecarmos ou pecássemos, seria a justiça de Deus viria com mais ênfase, com mais força na vida do cristão. Deus, irmãos, ele é justo. Você pode não conhecer a palavra de Deus, pecou, as consequências do pecado vai chegar para você. Você que é cristão, que conhece a palavra de Deus, pecou, as consequências do pecado também chegará para você. Então, Deus, ele é justo, não faz acepção de pessoas em nada. Em todos os sentidos da palavra, de acepção, Deus não faz. Inclusive a respeito do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Diz lá em Ezequiel 18, né? Então, irmãos, a gente precisa compreender que todo pecado existe a sua consequência e ninguém peca inocentemente. É sobre isso que nós vamos discorrer por esses dias. Fica com a gente, compartilha este trabalho, amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando em nome de Jesus. Eu amo cada um de vocês. E eu quero que vocês entendam uma coisa, nenhum de vocês são inscritos no meu canal. Para mim, vocês são pessoas, são irmãos, são amigos e que estão apoiando este trabalho de Deus, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.